E aí, bonecos e bonecas, beleza? Bom, gente, hoje aqui, vou fazer uma aula de uma maneira diferente para vocês aí. Hoje a aula vai ser em forma de slides, só que eu vou estar gravando aqui para vocês e explicando o conteúdo aí, explicando todos os slides, toda a aula de hoje eu vou fazer aqui por meio de vídeo, ok? Então vamos lá, gente. Hoje, movimentos sociais. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre movimentos sociais. E a primeira coisa que a gente tem que saber aqui, né? O que são movimentos sociais? Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. O que é? São ações coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Elas surgem, os movimentos sociais surgem quando a sociedade civil se dá conta de que não pode aceitar uma situação de forma passiva. Ou seja, vamos citar política, né? Vamos citar política aí. Tem um político que está roubando, pisando no tomate, o cara só tá fazendo coisa errada, só faz merda. Falando português bem claro. Então, a gente não pode aceitar mais isso. A gente não pode aceitar isso. Então, todo mundo se deu conta que isso não é mais aceitável. Aí vai ser tomada alguma atitude. O que a gente vai fazer? Vai dar um jeito de prender o cara, vamos ir até prender ele, vamos fazer o impeachment dele. O que a gente vai fazer? É essa a ideia. E é a consciência de que o cidadão deve e pode fazer algo para um grupo, uma classe ou para toda a sociedade. Como eu citei agora do impeachment. Vamos fazer o impeachment desse político que está roubando? Então vamos bater o pé até fazer o impeachment dele. Então essa vai ser uma atitude que vai influenciar toda a sociedade, certo? Turaine, que esse aqui é um sociólogo francês, é Alain Turaine, afirmou que os movimentos sociais são o coração, o pulsar da sociedade, e eles expressam a resistência do velho que o oprime e fontes revitalizadas para a construção de um novo. Ou seja, então, os movimentos sociais, ele expressa a resistência do velho, o que já passou, e, e oprime, e que o oprime, e fontes revitalizadas para construir uma coisa nova, para uma mudança. Tá? E é importante enfatizar uma coisa, gente, que movimento social não é a mesma coisa de instituição social. Movimento social é diferente de instituição social. Instituição social, elas são estáveis e duráveis. Já os movimentos sociais, eles são instáveis e com tempo de duração incerto, ok? Movimentos sociais, algumas características. Bom, movimentos sociais apresenta no mínimo aí três características básicas. Uma delas, o movimento social ele precisa ter um objetivo, tá? Então tem que ter um objetivo. Uma segunda coisa, um programa que estabeleça como que a gente vai atingir esse objetivo. Tá? O que a gente vai fazer para o nosso movimento social chegar ao objetivo. E uma ideologia, ou seja, um conjunto de ideias que justifica tudo isso que a gente está fazendo nesse movimento social. Tá? Vamos citar um exemplo aqui agora então. Vamos citar o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Qual que é o objetivo do MST? É fazer uma reforma agrária que permita ao trabalhador do campo trabalhar em sua propriedade e não nas terras dos latifundiários, não na propriedade dos outros, tá? O programa que estabelece como atingir o objetivo. Como que eles fazem para atingir o objetivo? O movimento deve desenvolver ações que pressionem tanto os grandes proprietários quanto o governo e chama a atenção da opinião pública por meio da mídia. Então essa é a tática deles para chegar no atingir o objetivo. Que aí vem o que vem as invasões, eles vai lá, entra na terra, né? Então tem todas essas são todas as atitudes que eles tomam para atingir o objetivo deles. E a ideologia deles? Qual que é a ideologia deles? Redistribuição de terra.
é oferecer a terra a quem quer trabalhar e sobreviver dos frutos que aquela terra produz, ok? E quais os tipos de movimentos sociais que a gente tem? A gente tem aí diversos tipos de movimentos sociais. 6 tipos, no caso, que a gente pode citar. Eles podem acontecer de 6 formas. Primeiro, nós temos movimentos sociais expressivos, reacionários, progressistas, reformistas, revolucionários e migratórios. Esses aí são os 6 tipos, as 6 formas de que como um movimento social pode ocorrer, tá? Então, os expressivos, como que é os movimentos sociais expressivos? Eles mudam as pessoas e não a realidade, como por exemplo, movimentos religiosos, os alcoólicos anônimos, tá? Então, esses são tipos de movimentos expressivos. Os reacionários, eles não admitem mudanças. Eles querem o quê? Deseja retornar os valores do passado, ok? Os progressistas são alterações positivas nas instituições, ou seja, movimentos por um meio de ensino público de qualidade, tá? Então esse seria um movimento progressista. Os reformistas é a defesa de mudanças graduais na sociedade, ou seja, vai mudando aos poucos. Por exemplo, aí, ó, os movimentos feministas, que tinha aí, ó, antigamente as mulheres não podiam votar, né? Então teve um movimento, as mulheres ganharam direito a voto. Depois foi um movimento das mulheres ganharem o seu lugar aí na sociedade, né? no trabalho, ganhar o seu lugar de trabalho na sociedade, né? E por aí vai. Os revolucionários, que são mudanças abruptas, imediatas e radicais. Aqui entra, a gente pode citar aí, chega a ser o ponto aí de ser classificado como terrorismo, né? Dependendo da radicalidade desse movimento, ok? E os migratórios, saída das pessoas de um lugar para outro, ou seja, simplesmente migração de pessoas. Por exemplo, quando estava nessa situação a Venezuela, estava naquela situação drástica lá, a sociedade deles. Então, o que começou a ter? Movimentos migratórios dos venezuelanos que estavam tentando ir para outros lugares, e aí muitos vieram para o Brasil, né? Então, esse é um exemplo que a gente pode citar. E agora, os movimentos sociais no Brasil. O que se tem das histórias das revoluções no Brasil era o fato da não participação do povo, que este era visto apenas como um mero espectador dos movimentos. Foi assim na proclamação da República e também na Revolução de 30, que na Revolução de 30 tinha como slogan, vamos dizer assim, o slogan era essa frase aqui, ó: façamos a revolução antes que o povo a faça. Esse era o slogan aí da Revolução de 30. Tá? Então vamos ver alguns movimentos sociais que ocorreram aí no Brasil. Primeiro, o golpe de 1964, que é aí o regime militar, ok? Que era a perseguição aos opositores do regime, que sofreram todo tipo de repressão, legitimados o quê? Pela doutrina de segurança nacional. Ou seja, gente, esse aí, ó, entre os anos aí de 80 e 90, houve uma mudança radical no cenário sociopolítico. Em 1984, foi quando o governo, o Tancredo Neves, foi eleito como presidente. Mas ele nem chegou a assumir, ficando aí o vice dele, que era o José Sarney. E neste período teve o início uma nova república e a redemocratização do país, ou aí a transição democrática, ok? Mais um aí, ó. As diretas já, em 1984, o movimento das diretas já, que era aí também, era a ditadura militar, o contexto aí era a ditadura militar, foi no governo de João Figueiredo, e tinha aí como frase, né, o slogan era esse daí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 mil,
queremos eleger o presidente do Brasil, que era aí tentando aí fazer com que o presidente fosse eleito através do voto do povo, tá? E houve um declínio nessa época aí nas manifestações populares nas cidades, devido à perda do seu alvo principal, que era o regime militar. E contudo foi inegável aí que os movimentos sociais dos anos de 70 e 80 contribuíram decisivamente para a conquista de vários direitos sociais novos, que foram inscritos em leis na nova Constituição Brasileira, que teve aí em 1988, tá? Então mais um aqui, vamos lá. Os caras pintadas aí já estão mais bem adiante aí, né? Em 1992, que os caras pintadas aí foi na época do governo do Fernando Collor, que foi o que? Uma luta pelo governo para tirar o Collor do governo, que fazer o impeachment do Fernando Collor. Que esse movimento aí, ele se baseou nas denúncias de corrupção que pesaram contra o presidente e ainda em suas medidas econômicas. E contou como milhares de jovens de todo o país esse movimento. E o nome Cara Pintada referiu-se à principal forma de expressão desses jovens na época, que era o símbolo do movimento, que eram as cores verde e amarela pintados no rosto. Ok? E vamos mais aí. O próximo aqui, como eu já citei, né, que é o movimento dos trabalhadores sem terras, que é o MST, né? O movimento do MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, e mais recente aí, né, em 2013, que a gente teve aí diversos movimentos sociais no Brasil, que devido aos escândalos, né, e às denúncias de corrupção que teve na época. Foi um marco civil da internet, essa época aí, das redes sociais, que teve muita organização dos movimentos foi feito via internet, via as redes sociais, né, Facebook, Twitter, tal. E foi bastante forte aí nos estados do São Paulo, Rio de Janeiro e na cidade de Belo Horizonte. Teve muitas outras centenas de cidades teve esse movimento. E o slogan desse movimento, né, era o slogan lá, aquele hashtag o gigante acordou, vem pra rua. Esse era o slogan desses movimentos, desse movimento na época, tá? Bom, gente, hoje aí era isso aí pra vocês. Eu tentei fazer um vídeo o máximo, mais explicativo que eu pude e de uma maneira rápida também, porque senão fica cansativo, né? E eu deixo aí pra vocês essa frase para reflexão. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. O poder emana do povo. Movimente-se. Bom, gente, é isso aí. Agradeço muito a vocês. Qualquer dúvida, eu estou aí à disposição de vocês, ok? Muito obrigado.